Falando francamente, senhoras e senhores, a nossa análise, o nosso comentário, aquilo que entendemos de bom, aquilo que entendemos de explicação e aquilo que entendemos também de palavras a serem oferecidas a essas pessoas maravilhosas que nos acompanham através do YouTube e também através do Facebook e que nos acompanha também há muitos e muitos anos através do rádio, dando a informação e trazendo sempre a palavra mais importante, credibilidade e microfone aberto. Essa é a nossa tônica, essa é a nossa missão e vai ser sempre desta maneira. Queiram ou não queiram, microfone sempre aberto. No último sábado, a cidade de Birigui, capital brasileira do calçado infantil, cidade denominada como Cidade Pérola, lá longe por Estélio Machado de Oliveira, denominando a Birigui Cidade Pérola, amanheceu mais triste. Amanheceu mais triste, senhoras e senhores, porque os arcanjos do céu abriram as portas do infinito para receberem eles mais um novo inquilino. Desde o último sábado, com o sepultamento realizado ontem, deixou a nossa cidade a matéria de uma das pessoas mais ilustres, mais conceituadas, mais acreditada na história total da Cidade Pérola. É com tristeza que recebemos a informação e a confirmação que precisou utilização de amigos quando recebemos a nota dada pelo Aluche, confirmada pelo José Carlos Saldivo Lalo, do falecimento do engenheiro Dr. Eurico Matos. Todos conheciam e todos sabiam das qualidades e virtudes desse português tão querido Eurico Matos. Ele fez a história revolucionar a cidade com seu próprio nome através dos inúmeros prédios aqui construídos. Todos os empreendimentos que se faziam presentes na cidade, todas as atividades desenvolvidas aí, sempre aparecia Eurico Matos. Era querido e estimado por todos. Criou aqui, ao lado de amigos e companheiros, a Belma. A Belma Engenharia significou um avanço na tecnologia da engenharia para a Cidade Pérola, e com a Belma cresceram outras tantas empresas, que teve aí a escola inaugurada pela Belma do nosso querido Eurico Passo. Me parece que o B é de Barbosa, o E é do Eurico, o L de Lousilas, o M de Marim e o A, esqueci. Mas eram esses os personagens que faziam a história da própria Belma. Ao lado do nosso querido Zé Barbosa, que nos acompanha nesse momento, ao lado do nosso tão estimado Pedro Tunes, ao lado do Pedrão, Pedro Marim Berbel, foi inaugurada essa primeira vez a história da engenharia em Birigui, a Belma. E sempre à frente, Eurico Matos. Eurico Matos era chamado para todos os segmentos importantes que aconteciam na cidade. Foi candidato a prefeito municipal de Birigui e quase que chegou a ser eleito. Na época, perdeu ou deixou de ganhar para Pedro Marim Berbel. Mas enfim, era um cara bom, era um cara educado, era um cara respeitado. Eu gostava muito de conversar com o Eurico, bater um papo, quando ele perguntava o que está acontecendo na cidade. Ali na Governador Pedro Toledo, pertinho do prédio da Oswaldo Cruz que ele construiu, ele contava e fazia rever as grandes histórias de Birigui. O Bandeirante Esporte Clube era o seu time do coração. Com o Bandeirante Esporte Clube na presidência de Eurico Matos, tivemos grandes e grandes emoções. Tivemos grandes e grandes atletas. Tivemos grandes e grandes treinadores, o Jair, o Dudu. Ele gostava muito do João Magoga. Ele respeitava muito o trabalho que João Magoga desenvolvia, como também era um apreciador das grandes qualidades que tinha como secretário-geral Jansen Napoleão Cícero. Eurico cresceu o seu nome junto ao Bandeirante Esporte Clube e o Bandeirantes cresceu também muito mais, junto com Eurico Matos, que ao lado de José Carlos Saldivo, ao lado do Beto da Betocar, ao lado de tantos outros abnegados diretores, transformou o Bandeirantes
na escola do futebol do interior. Ele deixou saudades. Ele fez história e deixou a história compactada com o seu grande nome, engenheiro Dr. Eurico Matos. Viveu pouco diante da sua qualidade. Viveu aos 92 anos de idade, deixou esta terra, mas deixou seu nome incrementado e em todos os sentidos elogiado pelo bom comportamento. Uma doença que atingiu os seus olhos, como atingiu os nossos também, dificultava muito a sua visão. A última vez que o meu amigo Carmo Gonçalves de Oliveira encontrou o Eurico foi ali no Salão do Amorim, e Eurico pedia: peça um carro para mim que eu não consigo olhar no celular. Talvez foram as últimas palavras que o Carmo ouviu do Eurico Matos. Sem dúvida alguma, eu tinha orgulho de conversar com Eurico. Eurico tinha um tique. Ele começava contando a história dizendo: estava eu, estava o Jansen, estava o Beto, e aí você chutava qualquer nome, né? O Sabione, ele falava isso, o Sabione também estava junto. Ele sempre, quando você falava a última pessoa, ele concordava, e às vezes essa pessoa nem estava na história que o Eurico Matos contava. Nos encontramos certa feita na Avenida Paulista, quando em reunião fomos ao lado de Paulo Salim Maluf, junto com o outro que está recebendo ele lá no céu, o Dr. Décio Botião, porque o Décio fez faculdade junto com o Paulo Maluf e se tornou tão fácil esse encontro lá na Avenida Paulista. E esse caboclo aqui estava presente e pôde ver o quanto Paulo Salim Maluf admirava Décio e Eurico Matos. A história de Birigui tem história e tem muita história. E Eurico Matos faz parte dessa história. Sua sobrinha Rosana, também muito triste e dolorosa, permitiu que José Carlos Taldivo, em nome do Bandeirantes, colocasse a camisa do tricolor biriguense dos 100 anos no caixão de despedida de Eurico Matos. Meus amigos, as pessoas que fizeram a história de Birigui e que enriqueceram a cidade de Pérola com seus trabalhos, lógico e é claro, precisam ser lembradas, ser recordadas, serem contadas, porque dessas pessoas sai o orgulho do crescimento dessa enorme cidade. Eurico deixou de ganhar a prefeitura numa eleição, mas a eleição que ele deixou de ganhar, ele deu todo o seu apoio ao velho Pedro Marim Berbel. Imagine lá no céu, nesse momento, encontrando-se com tantos e tantos biriguenses que a gente recorda: Pedro Marim Berbel, Odei Ramos, Sebastião Palma, Mercedes, Barca. Olha, são tantos os nossos amigos que lá estão, que estão esperando a chegada triunfal lá no céu de engenheiro Dr. Eurico Matos. Este tem nome e sobrenome. Tem sobrenome e capacidade pelo nome. Vai ficar marcado para sempre, por todos sempre. E falando francamente, dizendo para os senhores francamente, eu tenho muito orgulho, um orgulho muito grande de ser amigo do Eurico Matos e Eurico Matos ser o meu amigo. Por isso, nós ficamos aqui e vamos ficar sempre falando dele, falando francamente.